João, capítulo 12, versículo 10. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Amém, queridos? Todos nós sabemos que Lázaro, ele sofria de uma enfermidade. E as suas irmãs procuraram buscar Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro, e Jesus amava Lázaro. Amém? Queridos, e Lázaro passou por um tempo difícil, onde ele veio sofrer uma enfermidade. E às vezes nós olhamos para determinadas situações que nós estamos vivendo e nós achamos que Jesus ele tem que corresponder com as nossas expectativas de forma imediata. Mas nós nos colocamos a buscar ao Senhor, nós nos colocamos a clamar ao Senhor, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nós nos rendemos em adoração ao Senhor e sempre apresentamos algo diante da presença de Deus, algo que venha, que deseja o nosso coração. E às vezes nós confundimos Deus com uma fada mágica, que tem uma varinha, aquelas varinhas que Ele toca e tudo aparece. Mas Deus não é assim. Quando nós nos colocamos a clamar a Deus, Deus ele começa a se mover. Ele começa a se mover para que nós venhamos a ser preparados para receber aquilo que nós buscamos, segundo o propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz que se nós pedirmos, Ele nos dá. Se nós bater, a porta se abre. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Mas o Senhor não acrescenta nada nas nossas vidas sem antes nos buscar princípios onde Ele mesmo estabeleceu, onde Ele fundamentou em nós, para que Ele possa derramar sobre as nossas vidas tudo aquilo que Ele tem de mais precioso. Então às vezes nós pedimos para o Senhor nos abençoar e o Senhor move as circunstâncias ao nosso redor, parece que é tudo contrário àquilo que nós pedimos em oração, mas nada mais é do que o Senhor preparando cada um de nós para receber tudo aquilo que Ele tem de mais precioso. Amém? Então Marta e Maria mandou avisar Jesus. E elas acharam que Jesus abandonaria tudo, largaria tudo, iria correndo lá para resolver o problema de Lázaro, porque por onde Jesus passava, Ele mudava a situação, Ele mudava a condição. Mas Jesus só libera uma palavra: se creres, verás a glória de Deus. Querido, debaixo de uma palavra dessa, você pode descansar seu coração. Debaixo de uma palavra dessa, o mundo pode estar desabando em cima de você, o inferno pode se levantar inteiro contra a sua vida, Satanás pode vir tentar te destruir, mas debaixo de uma palavra dessa, você pode descansar o seu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Esse é o problema. Nós achamos que Deus ele perdeu o controle por não agir na hora, no tempo e do modo que nós esperamos que Ele venha agir. E às vezes muitos de nós nos desfalecemos, porque nós buscamos, e às vezes o Senhor cria condição dEle para que o nosso caráter seja forjado, para que nós estejamos aptos para receber aquilo que nós buscamos diante dEle, para que o nome dEle seja glorificado, e nós desfalecemos em meio ao processo, nós desanimamos em meio ao processo. Tudo que você está vivendo hoje é consequência daquilo que você buscou em Deus, daquilo que você procura em Deus, daquilo que você busca em Deus. Mas antes de Deus entregar de fato aquilo que Ele tem de mais precioso para cada um de nós, Ele precisa nos preparar. Deus ele leva Jeremias, acho que em capítulo 18, na casa do oleiro, e Deus fala para Jeremias: não posso eu fazer com você assim como o oleiro faz com o vaso? Queridos, qual que é o processo? O barro ele é amassado. Se o vaso tem uma trinca, ou se ele tem algum defeito, se ele tem alguma impureza, quando ele é colocado no fogo, ele racha o barro. E o oleiro pega e ele usa aquilo, ele moe aquilo, ele maceta, ele quebra, ele começa a refazer tudo de novo. E às vezes o Senhor nos quebrou, porque o Senhor encontrou princípios que não são fundamentados na palavra, ou correspondentes à vontade de Deus, à palavra de Deus nas nossas vidas. Então Ele precisa nos levar ao processo de novo, para que nós sejamos quebrados, moídos, moldados, preparados e ser colocados no lugar de honra.
no lugar em que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Existe um lugar em Deus, queridos, que só eu posso encontrar. Existe um lugar em Deus que é seu, eu não posso ocupar ele no seu lugar, é seu. Cada um de nós temos um lugar específico em Deus. Cada um de nós temos a nossa importância no reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e cada membro tem a sua importância. Se Deus te chamou por dedo, não adianta você querer ser orelha. Se Deus te chamou por perna, não adianta você querer ser braço. Cada um tem o seu lugar específico em Deus. Existe só um lugar onde nós vamos encontrar a paz, chama o centro da vontade de Deus, para cada um de nós. Quando nós saímos disso, nós começamos a trilhar um caminho de fracasso, um caminho de derrota, um caminho de destruição. Mas Marta e Maria mandou buscar Jesus, e Jesus falou: não, aquieta o coração de vocês, tudo que está acontecendo não é para a morte, é para a minha glória. Mas elas não se contentaram com a palavra, elas não se contentaram somente com aquilo que Jesus falou. E quantos de nós não nos contentamos com a palavra que é liberada sobre as nossas vidas? Queridos, eu caminho debaixo de palavras que foram liberadas na minha vida lá há 7 anos atrás, numa escola missionária. Até hoje elas queimam no meu coração, e eu creio que no tempo determinado o Senhor vai fazer com que todo o propósito do céu se cumpra. Porque hoje nós somos uma geração imediatista, nós queremos tudo na hora, do nosso jeito, da nossa maneira. E não é assim. O Senhor tem algo novo para nós todos os dias. O Senhor tem algo extraordinário que ainda não fez para fazer nas nossas vidas. Você crê nisso? Queridos, eu creio que quando eu venho para um culto, eu vejo o encontro de 2 expectativas: a mim em Deus e a de Deus em mim. Porque Deus também, Ele tem uma expectativa de que eu e você vai fazer algo para Ele que a gente nunca fez. E quando nós fazemos algo para Deus que Ele nunca fez, adivinha quem que é surpreendido? Nós somos surpreendidos por algo que Deus ainda nunca fez. Então, o encontro de 2 expectativas. Deus tem uma expectativa de que hoje você vai de fato entregar a sua vida para Ele, de verdade, não de mentira, porque isso muita gente já faz. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Se Ele busca os verdadeiros, porque tem muitos falsos. E hoje o Senhor quer encontrar você rendido em adoração, para Ele encontre em você um caráter de um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Não porque Ele fez o milagre acontecer na sua vida, mas porque você o busca, porque Ele é Deus. Mesmo que Ele não faça, Ele vai continuar sendo Deus. Mesmo que Ele não te dê o que você quer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não te dá o que você quer, porque Ele tem algo melhor para você. Amém? Então, queridos, lá Ele demorou alguns dias para chegar até onde Lázaro estava. E eu imagino que Jesus, Ele ficou indignado com tamanha incredulidade daquele povo. Eu imagino que Jesus ficou indignado de tamanha incredulidade diante de tantos milagres que Jesus já tinha feito. E Ele amava Lázaro. Jesus ressuscitou, por onde Ele passava, Ele ressuscitava, Ele curava. Então por que não fazer na vida de um amigo tão próximo, de uma pessoa que a Bíblia diz que Ele amava? Mas existia um propósito, queridos, para que Lázaro se tornasse uma expressão manifesta da glória de Deus. Então Lázaro precisava passar os 4 dias. Lázaro precisava chegar a determinada situação onde não existia expectativa nenhuma mais, dele voltar à vida, para que Jesus entrasse em cena. Então deixa de ser imediatista e aprenda a respeitar o processo, aprenda a respeitar o tempo, aprenda a respeitar a forma, o modo, a condição de Deus. E quando nós saímos da nossa condição, queridos, e andamos na condição de Deus, nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Porque Deus, para que Ele cumpra todos os propósitos, segundo a vontade dEle na sua vida, Ele precisa tirar da sua condição de comodismo, de imediatista, de pecador, e te colocar na condição de filho. Começar a conduzir você na condição dEle. Queridos, a condição de Deus é tão extraordinária que Lázaro ressuscita depois de 4 dias. Na condição de Deus, Jonas passa um tempo determinado na barriga de um peixe. Na condição de Deus, a água brota da rocha,
uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia. Na condição de Deus, Pedro anda sobre as águas. Na condição de Deus, ele manda Pedro pescar e Pedro pega uma moeda na barriga do peixe. Na condição de Deus, 3 pães e 5 peixes, trata de uma multidão. Então Deus precisa nos tirar da condição humana, medíocre que nós vivemos e nos conduzir segundo a vontade dEle para as nossas vidas. Para que nós venhamos a viver o extraordinário, o sobrenatural todos os dias. O Senhor não nos chamou para viver o natural, o Senhor nos chamou para vivermos o sobrenatural. Amém? Nós precisamos caminhar no sobrenatural. Nós precisamos começar a sair do barco, sair da zona de conforto, sair do comodismo e começar a caminharmos sobre as águas. E quando tudo isso acontecer, adivinha o que vai gerar? Perseguição, calúnias. Vão tentar contra a sua vida, porque a Bíblia diz que os fariseus tentaram procurar matar Lázaro, sabe por quê? Queridos, aonde Lázaro pisava a planta dos pés dele, ele não precisava abrir a boca. Eles olhavam, apontavam para Jesus, estava morto, cheirava mal, mas Jesus chamou, e hoje ele vive. Queridos, sabe por que a Bíblia diz que bem-aventurados somos nós quando fomos perseguidos, açoitados, caluniados, traídos? Quando nós passarmos por aquilo que nós não gostamos de passar. Quem gosta de ser perseguido? Quem gosta de ser caluniado? Mas tudo isso aponta que nós estamos no caminho certo. Tudo isso aponta que a nossa trajetória está nos levando para a cruz. Porque quanto mais perto de Jesus, quanto mais próximos da cruz, quanto mais nós caminhamos no propósito, mais o inferno se levanta contra as nossas vidas. Ele não vai só caluniar, ele não vai só mentir, não só vai inventar conversa a seu respeito, mas o inferno quer te matar, porque aonde você pisar a planta dos seus pés, eles vão olhar e vão reconhecer a majestade de Jesus. Você vai deixar de ser um pecador, uma pessoa escrava do pecado, e vai começar a resplandecer a glória de Deus. Você vai se tornar uma expressão manifesta da glória de Deus. Amém? E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer fazer, o Senhor quer manifestar, o Senhor quer cumprir os teus propósitos, o Senhor quer manifestar um milagre, mas para que isso nós precisamos esperar o tempo. Não lança, a Bíblia diz: lancei toda a vossa ansiedade no Senhor. A nossa ansiedade é uma ferramenta que Satanás tem para nos tirar do propósito, para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir. E ele nos conduz a situações, a coisas que nos traz alegria, satisfação momentânea, imediata, mas que nos leva à destruição, a uma condenação eterna. Então nós trocamos aquilo que o Senhor tem de mais precioso por coisas momentâneas, terrenas, carnais, que só tem por objetivo nos destruir. Eu falo isso porque eu passei 14 anos envolvido nas drogas, buscando prazer, buscando alegria, buscando satisfação em tudo aquilo que o mundo tinha. Mas a partir do momento que me apresentaram Jesus, que ressuscitou Lázaro, que andou sobre as águas, um Jesus que fez milagres, um Jesus que operou maravilhas, sabendo e chegando aos meus ouvidos que Ele tinha um propósito, um milagre, uma obra, algo a se cumprir sobre a minha vida. Queridos, a partir disso eu comecei a entregar, eu me rendi em adoração ao Senhor, para que Ele viesse e cumprisse todos os teus propósitos sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes você tem clamado, Maria começou, mandou recado, avisou Jesus, e Jesus falou: não, calma o coração, gente. Jesus parou no meio do caminho para socorrer outras pessoas. Jesus, por onde Ele passava, Ele manifestava. Então, no tempo certo, Ele vai cumprir o milagre, Ele vai cumprir aquilo, Ele vai trazer à existência aquilo que você busca. Mas para isso você precisa respeitar o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo de chorar, é um tempo de rir. Talvez não seja o seu tempo de rir, talvez seja o seu tempo de chorar por tanta coisa errada que você fez, por tanta coisa que você falou que você não deveria ter falado. Então talvez não seja um tempo de você rir, seja um tempo de você chorar. Quando eu cheguei na casa de recuperação, a Sabrina, ela é prova disso, eu ficava no meu canto com a cara fechada. A pessoa olhava e falava assim para mim: não, mas você não dá um sorriso. Eu falei: cara, eu não estou em tempo de rir, eu estou em tempo de chorar. De tanta merda que eu fiz lá fora, de tanto mal que eu fiz lá fora para os outros.
Então é o meu tempo de chorar. Vai chegar o tempo de rir. É o tempo de nascer, é o tempo de morrer. Talvez é um tempo que nós... Por que Jesus chegou e falou: Lázaro, sai para fora? Eu acredito que tinha muita gente que precisava morrer mais ali ainda. Porque imagina se Jesus grita: defunto, levanta. Talvez outros que tivessem sido enterrados naqueles arredores teriam se levantado, mas Jesus foi específico. Lázaro, chegou a sua vez. Lázaro, chegou, o Senhor vai te chamar pelo nome. O Senhor vai ser específico, o Senhor vai apontar o dedo e falar assim: Lázaro, sai para fora. O Senhor vai te chamar pelo nome, porque Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a dificuldade que está, na sua casa, na sua família. O Senhor conhece todas as coisas. Nada pode ficar oculto aos olhos do Senhor. Nada foge do conhecimento de Deus. Então respeita o processo. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se a alegria não tem chegado na sua casa, entenda que é um tempo de você chorar. Se a prosperidade, se aquele que você sonha, a condição financeira que você espera não tem chegado à sua casa, aprenda a se contentar com aquilo que o Senhor te deu. Porque hoje, cada um de nós vivemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Se você não for fiel ao Senhor por tudo aquilo que você está vivendo hoje, cara, Deus nunca vai te levar para subir um degrau, porque você não expressou gratidão por aquilo que Ele tinha de melhor para aquele tempo determinado da sua vida. Eu me alegro todos os dias por aquilo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas, porque eu entendo que aquilo é o melhor dEle para aquele tempo. Amanhã é outro dia, amanhã eu creio nas promessas, eu creio que Deus, Ele tem coisas extraordinárias, mas se eu não for fiel hoje, naquilo que Ele tem me confiado, naquilo que Ele tem me dado, cara, Ele nunca vai me levar a níveis, a lugares mais altos, a lugares melhores. A maneira que nós correspondemos com aquilo que o Senhor tem nos dado hoje, vai determinar se nós vamos alcançar coisas maiores em Deus ou não. A maneira que você tem correspondido hoje com aquilo que Deus tem colocado diante de você, vai determinar se você vai viver uma vida de abundância, porque é a vida que o Senhor tem para nós, ou não. Amém, queridos? Glória a Deus. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim: nossa, mas parece que está tudo errado, parece que está ruim. Mas aí eu começo a pensar: nossa, pode existir pessoas que estejam vivendo uma situação pior do que a minha. Então a minha resposta é gratidão. A minha resposta é me alegrar, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de você. Nós devemos buscar cada dia mais do Senhor. Efésios 5:18 fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Do que você tem se embriagado? Do que você tem se enchido? O que você tem buscado? O Senhor, ou as distrações têm roubado o seu tempo? Ou as distrações que batem à nossa porta têm tido uma dedicação nossa maior do que a dedicação que nós damos para o Senhor? Quantas horas nós passamos no celular e quantas horas nós passamos em oração? Quantas horas nós passamos conversando coisas que não convêm, e quantas horas nós passamos falando do dono da vida, daquele que nos deu vida? Quanto tempo nós nos ocupamos com as coisas de Deus e quanto tempo nós nos ocupamos com as distrações que o mundo nos oferece? Queridos, tudo isso vai definir o que nós vamos viver em Deus. Se nós vamos viver a glória de Deus, se creres, nós viveremos a glória de Deus. Eu lembro que um dia eu estava na base missionária e fazia 2 anos que eu estava longe de casa, da família, não conhecia a Sabrina, não conhecia, estava em oração com a Sabrina. Chegou um cara, mendigo, tinha acabado de se tirar da rua. Ele olhou para a minha cara e falou assim: se creres, verás a glória de Deus. Queridos, aquilo foi o suficiente para me caminhar mais 6 meses, diante de um processo que o bicho estava pegando, para que eu começasse a viver a manifestação do Senhor, para que eu começasse a viver a vontade do Senhor. Então, queridos, nós precisamos aprender a respeitar o processo.
Aquilo que você está vivendo hoje, Deus está preparando você para aquilo que o Senhor quer derramar, para aquilo que o Senhor quer liberar, para aquilo que o Senhor quer acrescentar na sua vida amanhã. Então comece a expressar gratidão, ao invés de ser um murmurador, um ingrato, um miserável. Olha para a condição que você estava vivendo antes de conhecer Jesus, antes de se entregar para Jesus, e começa a olhar para a condição que Jesus está te proporcionando para viver hoje, com uma expectativa de que amanhã vai ser melhor, com a esperança de que amanhã vai ser melhor. Só vai depender de mim e de você. Eu costumo dizer para os meninos lá na clínica, cara, não quero desiludir vocês não, mas Deus não pode fazer mais nada por vocês. Mas como assim, pastor? Ele já morreu na cruz, o que mais que você quer? Ele já morreu na cruz e conquistou todas as coisas para você. Agora cabe você buscar, cabe a você se colocar, se posicionar na cruz. E ninguém vai viver a vontade de Deus sem antes passar pela cruz. Eu lembro que um dia eu estava orando e o Senhor falou no meu coração que a cruz, ela é um lugar específico, onde nós vamos ter que passar por um tempo determinado, com a condição de fazer alguma coisa, mas a única coisa que nós devemos fazer é nada. Pastor, mas que loucura que é essa? Jesus, ele teve que passar por onde? Pela cruz. Por quantos dias ele ficou na cruz? 2 dias, né, pastor? 3 dias. Ficou um tempo, não sei o certo, mas ele teve que passar por um tempo na cruz. E Jesus tinha condição de mudar o quadro, mudar a situação? Tinha. Ele fala para Pedro, não poderia eu clamar ao meu pai, trazer uma comitiva de anjos e acabar com tudo isso aqui? Jesus fala, cara, eu posso fazer alguma coisa, mas eu escolho não fazer nada. E aceito a cruz, aceito o processo, para que eu venha receber um corpo glorificado, para que eu venha vencer a morte, para que eu venha carregar sobre mim todos os teus pecados. E todo aquele que quiser me seguir, todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e... Primeira coisa que você precisa morrer. Sabe por que Jesus não te chamou ainda? Porque você ainda não morreu o suficiente. Porque na hora que você tiver morrido o suficiente, Deus vai gritar o seu nome. E vai manifestar toda a glória dele sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé. Você só não foi tomado pela glória de Deus porque você ainda precisa morrer. E você está no processo, não se esqueça disso. Quanto mais você se entrega, mais o Senhor acrescenta. Quanto mais você se entrega, quanto menos você se resiste, mais você antecipa o processo. Lá nós temos o costume de dizer, quanto mais tratável nós formos, menos tratamento nós vamos precisar. E nós sabemos que não existe outro caminho, então o que nós temos que fazer? Nos render. Se renda em adoração, é isso que o Senhor espera. Eu busco os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos nos render em adoração ao Senhor. Nós precisamos estar rendidos em adoração. E quando nós estamos nesse lugar, queridos, nós não tentamos fazer mais nada, mas nós passamos a deixar que o Senhor faça nas nossas vidas. Amém? Quero orar com você.